Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast do Mais Arquitetura, um podcast que traz aqui para essa mesa linda pessoas incríveis, criadoras, olha, pessoas que têm me contado tanta coisa bacana que eu fico lisonjeada de estar apresentando esse programa, criado aqui dentro desse cenário maravilhoso da Breton Santos. E essa noite nós temos uma convidada incrível, que acabou de me dizer que é tímida. Olha, eu nem fazia ideia. Mas ela tem muita coisa bacana para contar. Estamos aqui com a Valéria Loureiro. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, querida. Aceitado o nosso convite. É uma honra para a gente você estar aqui e dividir um pouquinho, né, da sua história profissional, pessoal. É muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Apesar da timidez, a gente vai indo, mas né? Se solta aqui, mas a gente... realmente, eu adoro falar do meu trabalho. E estar aqui nessa loja, que é uma loja que eu adoro, que eu acho que foi um presente para Santos. Acho que a gente não pode deixar de falar isso. Santos merecia, né? Uma loja... Sem dúvida. Mais uma loja linda, né? A gente tem lojas maravilhosas, mas Breton veio dar uma coroada, né? Na parte de mobiliário pra gente. É uma loja que eu já trabalho há muitos anos. E a gente ficou super feliz que foi o Sandro ainda que trouxe aqui para nós. Eu ia então, dizer isso, né? Estou muito Juntou contente muita de coisa estar aqui. boa. Sim. Estou muito feliz. E desceu a serra, né? Como você falou, já trabalha há muito tempo. Muito. Mas agora, para os seus clientes daqui, da região, né, do litoral, facilita muito, né, esse trabalho. Você sabe que o primeiro cliente que eu trouxe aqui, assim que o Sandro abriu, a primeira coisa que ela me falou, parece que eu estou em São Paulo. Então, isso é muito gostoso, né? Porque ela tem essa coisa dessas lojas de São Paulo, mas com a nossa cara de Santos, né? Sim, com aquele nosso jeitinho, muito né? Bom estar aqui. É muito bom, a equipe é ótima, realmente. Olha, então vamos hoje conversar com essa lindeza da Valéria, que realmente tem um sorriso que está contagiando aqui. Já estou muito feliz de estar com ela. Ela é arquiteta, urbanista, ariana, alegre, determinada e disse que até um pouco autoritária. É isso mesmo? Pois é. Em casa, do trabalho, em tudo. Em casa, sempre com muita paciência, mas autoritária. Tá no signo, é isso? No signo. Tá no signo. Eu me enxergo muito no signo de Áries. Eu acho que eu tenho muitas características. Olha só, tá vendo? Apesar de disfarçadas, mas tenho sim. Disfarçada, meio ali atrás da cortina, exatamente. Né? É isso aí. E... tem como hobby o spinning. Olha só, gosta da mesma coisa que eu. É muito bom, né? É muito bom. Quem faz sabe o tanto que é bom, né? Verdade. E além disso, ela estava me contando, conta aí pra gente, o outro hobby que você tem que é muito bacana. Pois é, que não faço toda hora por falta de tempo e porque eu gosto que sejam especiais, que é quebra-cabeça geralmente de um quadro que eu compro em viagem. Tá. Então, às vezes eu fico lá mais de um mês com ele montado. Eu tenho uma mesa de apoio para poder locomovê-lo sem a gente estar. A minha filha compartilha isso comigo, então é uma coisa também que foi muito gostosa. Ah, legal. Porque quando eu não estou fazendo, ela faz. A gente acaba fazendo isso juntas. Sim. E então foi uma coisa que eu descobri há pouco tempo, né, uns 3 anos para cá. Mas estou adorando, isso me ajuda muito. Olha que legal. Eu acho muito interessante, gosto muito gostoso, também. Né? Muito. E além do mais, você lembra daquela obra Exatamente. Que você viu em tal lugar, traz uma recordação, o museu que eu comprei, ou a loja isso. Que eu estava, lembra da viagem, de tudo isso. E assim, para mim, é um momento que eu desligo de tudo, que eu estou concentrada só ali. Que é como a aula de bicicleta, né, do spinning. Tá. É a música e eu, né? Então, assim, sou eu que tenho que ir no meu limite. Então, por isso que eu gosto muito. Não estou desafiando com ninguém, não estou competindo com ninguém, sou eu comigo. E é bom mesmo. Muito bom. Eu estou falando porque eu também descobri no spinning algo que... Porque chega uma hora que a gente está... ou não tem tempo, ou está tão cansada, né? De ter que cuidar, né? Do corpo e cuidar da saúde, eu acho que é a mais principal de tudo, né? Mas quando a gente descobre algo que dá satisfação de ir, você está cuidando da saúde,
tá cuidando da sua cabeça, daquela mente, rotina, né? Do dia a alma, dia, né? não assim, é? Então, assim, o spinning foi uma maneira que eu encontrei de fazer atividade física sem ser obrigação. Né? Assim, exatamente e fico triste isso. quando não posso ir hoje, porque acontece, né? Acontece, mas natural. assim, e também fez eu gostar das outras coisas que eu tenho que fazer de atividade física, porque é necessário, né? Sim, a saúde em primeiro lugar exatamente. também. A gente vai muito pensando nisso, Bastante. né? Acho que devemos pensar sempre na saúde e em exercício físico, mas tem uma hora que é isso, a gente precisa encontrar algo que não é a obrigação. Não estou indo, porque preciso prazeroso, ir. É né? prazeroso. Exato. E faz toda a diferença isso, né? Muito. É isso mesmo. Você também disse que as músicas que você mais gosta são as músicas calmas, as brasileiras, os anos 80, são suas preferidas, né? Você iniciou um trabalho numa construtora em São Paulo. Você é de São Paulo, nascida em São Paulo? Eu sou nascida no interior de São Paulo, uma cidade que se chama Jales, quase divisa de estado. Mas cresci em São José do Rio Preto. Fiquei lá até entrar na faculdade. Eu vim vindo, né? E eu falo que ainda bem que tinha o mar, porque aí parei aqui. Mas eu fiz faculdade em Campinas, comecei em Franca, depois transferi para Campinas, então eu me formei na PUCamp de Campinas. Foi vindo mesmo, né? Veio vindo mesmo. Aí de lá eu fui trabalhar em São Paulo assim que me formei. E aí meu primeiro trabalho foi numa construtora, a Itapuã, que era da Elizabeth Goldfaber, que foi uma mentora para mim lá. E me levou a descobrir que existia arquitetura de interior. Porque eu já tenho bons anos, né, de estar trabalhando, muito tempo de formada. E nessa época era muito separado, né, arquitetura e decoração. Então existiam os decoradores e existiam os arquitetos. Até com uma certa rixa entre eles. É verdade. Né? O pessoal mais novo acho que não sabe disso, mas a gente viveu isso. Então, quando eu entrei nessa construtora, nem eu conhecia essa área, que era de arquitetura de interior. Na época, as construtoras ofereciam para os clientes as modificações, vários tipos de revestimento, mudanças de planta. Isso. E esse foi meu primeiro trabalho. Então, eu descobri, assim, que era o que eu queria fazer. Muito mais do que... Ali despertou, né? Algo novo. Então, aquilo foi muito bom para mim. Fiquei lá 2 anos. Aí, depois, foi bem em épocas políticas mais complicadas, tal. E depois aí eu fui trabalhar no escritório do Sig Bergamin. Sim, então é isso aonde eu queria chegar. Você trabalhou. Foi minha escola. Pois é, né? Eu sou fã, eu nem posso comentar o contrário, porque eu sou muito fã do trabalho dele. E aí gostei muito de saber isso, que você trabalhou 4 anos no escritório do Sig, né? Sim. E deve ter, crescido muito, a janela abriu assim de uma maneira... Me abriu para o mundo, né? Porque você imagina, era menina recém-formada, tinha trabalhado na construtora, mas você ali fica presa a, né, o que a construtora oferece. Mas já me ensinou. Uma criação meio limitada, né? Bem limitada. Quando eu cheguei no Sig, ele já era o maior arquiteto do Brasil, já tinha uma expressão internacional, né? Então ele já tinha projetos internacionais. Então eu falo que foi a minha pós-graduação na arquitetura, foi no escritório do Sig. Maravilha. E o Sig, apesar desse jeito, né, assim, já era muito conhecido e famoso, eu nunca vou esquecer disso. Ele tinha um respeito muito grande com quem estava projetando com ele. Então na hora que ele recebia o cliente, a gente sentava do lado dele na mesa. Levava as broncas também na mesma situação, geralmente. Mas era uma aula, né? Era uma aula, assim. Ele é um talento, então eu lembro da gente na obra com ele, que eram raras as situações da gente poder estar acompanhando ele, mas acontecia. Isso faz aquilo. Você falava, gente, como é que ele consegue enxergar? E numa época que a gente não tinha computador, os desenhos eram feitos à mão. Sim. Então a gente desenhava um closet inteiro à mão. A cliente vinha, mas eu não quero assim. Se amassava a folhinha, jogava fora e começava outra. Então foi realmente uma... Você desenha também? Desenho. Desenho e gostei, assim. E é isso, assim, o fato de você desenhar te dá uma outra relação com o projeto. Sim. Agora já não desenho tanto no computador mais, né? Assim, faço... acompanho os programas, agora tenho tudo isso.
programa. Mas são minhas meninas que desenham mais do que, né? Porque eu acho que hoje em dia, dificilmente, né, alguém desenha à mão hoje. Então, você sabe o que muitas vezes eu faço, né? Agora não mais, né? Mas até alguns anos atrás, a gente imprimia a planta e fazia os desenhos à mão. Tá. Agora faz no iPad, né? Sim, o iPad ajuda muito, porque você pega a canetinha e consegue. Isso, e vai brincando. E vai brincando. Lá. Isso, então, ainda te dá um pouco de desenho, né? Te dá uma flexibilidade no bom, projeto. Né? Porque eu acho que é legal essa coisa de botar a mão, né? E eu acho super importante. Eu falo muito para as meninas: o computador é duro. Vamos imprimir, vamos trabalhar na planta. E isso, mesmo com elas, como a gente consegue criar juntos. É essa sensação que eu tenho. E essa experiência que você teve ali com o SIG foi uma virada de chave, né, para você? Foi. Primeiro que assim, eu descobri que realmente era o que eu queria fazer, né? Mas eu estava no maior escritório do Brasil, né? Então, quando eu saí de lá, eu estava namorando, a família do meu marido é aqui, ele é médico, o pai dele é médico. Então, para nós começarmos a vida aqui, era muito mais fácil, né? Sim. Assim, e era o que foi resolvido. Então, para mim, foi um choque quando eu saí do escritório e vim para Santos, porque... Eu ia te perguntar isso. O que foi que fez você sair? Porque, né? Então... Você jovem de idade, jovem na carreira. Isso. Num escritório internacional, uma pessoa que tem uma bagagem já ali para facilitar a sua bagagem, né? Não foi uma escolha fácil. Eu imagino. Mas era isso, foi uma virada. Também era uma outra fase de vida. Na época, a gente não tinha tanta facilidade para subir e descer, né? Não era tudo isso. E escolhas são feitas assim, né? Você escolhe o sim, dizendo não para outra coisa, né? Não tem como. E eu achava também que já estava na hora de eu começar minha carreira solo, né? Tem uma hora que você tem que ir, né? Eu acho que a maioria dos arquitetos é o que... Nem todos, alguns pretendem trabalhar sempre com alguém, mas eu tinha essa coisa de eu querer ter meu escritório. Até por você ser ariana, um pouco autoritária, tem essa coisa de liderança também, eu acredito. Bastante. Né? Então, quando uma pessoa tem essa raiz de liderança, ela enxerga a carreira solo dela, eu acho que muito mais rápido do que assim, outros. eu já tinha os meus clientes, assim, amigos, né? Sim. Alguém que sabia que então já estava num caminho. Já tinha um caminho. Mas quando eu cheguei aqui foi realmente um choque, assim, porque falei, o que eu vou fazer agora? Eu não tinha onde trabalhar, eu não tinha um escritório que eu pudesse, que eu pudesse também trabalhar. Tinha começado do zero, Tinha começado né? do zero. Aí eu fui começaram a ver uns amigos que chamam, falam. Aí o SIG me chamou de novo. Eu fiquei mais um ano com ele, depois de casada, porque 2 clientes meus pediram para eu voltar. Sim. Então, aí eu desenvolvi os projetos aqui, mas eu engravidei, aí chegou uma hora que eu falei, chega. Mas aí a coisa foi indo. Comecei com um projetinho, abri meu escritório. Aí vai fluindo, aí vai fluindo. E aí, por conta disso que eu ia te perguntar, como é que foi isso? E você acabou de contar que foram as escolhas e que tem que ser feitas. E a gente sabe, Santos e São Paulo são cidades muito próximas, porém muito diferentes. Né? De clima, de cultura, de costumes, né? A sociedade é diferente, o jeito que as pessoas vivem é diferente. E então eu te pergunto, que papel a cultura local desempenha na sua abordagem de arquitetura? Você estava em São Paulo, projetava, criava de uma forma. E aí você mudou para uma cidade completamente diferente, né? Como foi isso? Então, assim que eu cheguei, primeiro a dificuldade do tamanho das obras, que é o que nós tínhamos especificamente no escritório que eu trabalhava, né? Tá. E o tipo, mas eu acho que incorporar a arquitetura da cidade, assim, a cultura da cidade, tem a ver também com as mudanças que nós estamos passando, né? Porque até nessa época existiam as diferenças, mas não tão grandes como elas são agora. Eu acho que a gente ainda era muito presa a padrões de arquitetura que eram geral, assim, né? Você fazia em São Paulo, você fazia aqui, você fazia no Rio, né? Fazia também no interior. Algumas limitações que a gente tinha, talvez, da maresia,
dificuldade de alguns materiais que não dão certo aqui. Sim. Na época ainda se usava carpete, né? Que aqui em Santos era uma coisa que também existia, mas a gente já procurava não por tanto, né? Estava fazendo uma releitura, né? E, assim, a falta de uma mão de obra qualificada para projetos tão específicos, tão detalhados. Mas isso foi uma coisa também que foi evoluindo com os anos, né? E foi uma evolução muito bacana, né? Assim, a praticidade nas residências, né? A falta dessa mão de obra, que não é uma coisa só local, passou a ser geral. Daquele carpinteiro que desenhava, do marceneiro que tinha toda a ferramenta. Difícil encontrar isso muito. Hoje, A né? gente, na época, desenhava as molduras de gesso para elas. A gente fazia um molde e elas eram confeccionadas. Não existe, as boiseries também eram feitas com moldes para o marceneiro ou para o gesseiro fazer, né? Olha só. Hoje não, você tem isso pronto, a gente não precisa fazer mais de gesso. Então, assim, a evolução foi vindo gradativa. E a evolução na arquitetura eu adoro, é uma das coisas que eu mais gosto da minha profissão e o que mais me mantém, assim, sempre entusiasmada. É a gente se adequando, né, às mudanças de vida, às necessidades do ser humano, né, as mudanças de conceito familiar, né. Imagina o que era antes, né? Até os apartamentos antes eram totalmente diferentes, né? Era uma sala de TV, era uma cozinha, uma copa, era tudo diferente. É verdade, e a sua profissão ela tem que estar muito atenta a isso, né? E os hoje movimentos não, imagina, os que o ser espaços humano abertos faz. hoje são super importantes, né? A integração familiar, né? Os modelos de família são outros, né? Sim, são outros. A gente vê muitas pessoas aí querendo agora isso mesmo, agregar, né, as pessoas da família que moram na mesma casa, numa sala de estar, numa sala de TV, porque parece que a vida está tão fugaz, está tudo muito rápido, todo mundo cheio de compromissos, que quando você chega em casa, o pai está assistindo uma TV no quarto, o filho no outro, e as pessoas não se encontram mais, né? Pois é, exatamente. Então, hoje, tem muito esse olhar, né? Vamos fazer uma casa com esse conceito aberto, trazer a família para o mesmo ambiente. A pandemia ajudou isso, né? Porque a pandemia fez com que obrigou as pessoas a ficarem em casa. Isso fez com que a gente revesse a casa, né? E olhar melhor um para o outro, olhar melhor um para o outro. As pessoas né? a maioria das famílias estavam indo cada vez mais para espaços menores, porque ficava muito pouco tempo em casa. Sim. E isso mudou um pouco, né? Assim, então, vamos repensar. Vamos ficar num espaço intermediário, nem tão grande, nem tão pequeno, que a gente possa estar com a família e também possa estar recebendo. Então, antes, a principal área da casa era chamada de sala de estar, né? O living era aquele living maravilhoso que você só era para receber. É só para olhar, né? Hoje, a estrela da casa é a cozinha, né? Assim, você recebe cozinhando para os amigos. Né? A cozinha virou um compromisso afetivo para você estar recebendo as pessoas com carinho. É uma delícia, né? Então, a arquitetura está acompanhando tudo isso, né? E assim, o latino tem muito isso, o Brasil tem essa coisa acolhedora, né? A gente gosta, né? O brasileiro é família, né? O brasileiro é família com família de sangue, com família de amigos, mesmo. Né? E você me falou que, inclusive, isso, a família, né? As pessoas te motivam a realizar sonhos, né? Você fazer o que gosta. A família é o seu maior tesouro, você me contou. Então, isso é bacana, porque você tem aquele seu olhar dessa vivência de família, de você gostar de estar, né, ter essa generosidade com todos que estão ao seu redor, isso faz com que você transpasse também para os seus projetos, enxergando melhor esse convívio, não é? Exatamente, assim. Bom, a maternidade já traz para a gente esse olhar. Traz. Né? É claro que para os arquitetos profissionais homens a paternidade também, mas a maternidade é diferente, já torna a mulher mais generosa, né? Verdade. Assim, a gente eu falo que uma das maiores presentes da maternidade é a generosidade que, né,
que a gente capta. Né, depois e consegue passar também. Consegue passar, exatamente. E é sempre uma escola, a gente está aprendendo com os filhos estão sempre nos ensinando e a gente vai passando isso para os projetos. Então, quando chega uma família, a gente já passou por essa situação, ou não conhece, mas entende. Isso. Então, a gente consegue fazer uma casa. Eu sempre tive a preocupação de que a casa, além de linda, seja funcional. No meu projeto não existe uma casa que não dá para sentar aqui ou não pode receber aqui. Eu acho que a casa é para ser usada. Eu sempre falo muito isso e desenvolvo os meus projetos em cima disso. Sim. A casa tem que ser, todos os ambientes devem ser usados. A gente via muito, né? Lá atrás nós falamos de um tempo atrás e de como viviam, né? De como vivem hoje as famílias e tal. E a gente via muito isso, né? A louça que era para visita, a sala de estar que era só para visita, né? Hoje a gente tem um olhar muito mais além, né? Ou pelo menos assim, a minha casa é minha casa toda para ser usada. A louça mais bonita é para o dia que eu tô com vontade de usar ela, para o meu dia a dia. Exatamente. Então, a gente... E ainda mais quem tem família, quem tem filhos, quem convive e tem esse olhar, consegue criar situações muito mais acolhedoras num projeto. Mas eu acho que é isso, né? Você quer transformar cada vez mais, e você falou a palavra exata. O projeto é um bom projeto quando ele é acolhedor, quando ele abraça. Sim, né? Quando você chega em casa e fala, estou em casa. E como é que você identifica a sua casa? Com esse acolhimento. Quando a gente fala, a gente usou muito isso, né? O projeto que conta a história. Não é contar a história com antiguidade ou trazer essa história também. Faz parte isso, mas nem todo mundo gosta. Sim, né? Às vezes, eu sempre falo, olha, eu acho tão gostoso você trazer alguma coisa que te lembre, né? A família um avô, ou amigo, alguma coisa. Mas é. tem gente que não gosta e eu respeito muito isso. Mas a sua casa tem que contar a sua história. Sim. Não precisa ser de quem você foi, mas de quem você é, principalmente. Né? Porque a sua casa é hoje quem você é. Então, quando você entra em casa e identifica a sua casa como sua, a gente atendeu a esse, né? Exatamente. Trazer a sensação de porto seguro, né? A palavra que a gente usa, falo, né? É o de abraço, né? Ai, que Estou delícia em casa, que eu tô na minha né? casa. Então, eu falo que isso é a maior recompensa, eu acho que de qualquer profissional, quando o cliente chega e fala, ai, é a minha cara. É a minha Você cara. conseguiu fazer Então, e é isso. E eu acho que não é que a gente tem que ser assim. Eu não consigo imaginar um projeto de maneira diferente. Assim como os meus projetos são muito personalizados, porque eu escuto muito quem é interessante isso. O cliente. Claro que a gente leva tendências, mostra tudo que tem de moderno, as técnicas, né? Tudo que a gente tem de atualidade, né? Em tudo, né? Desde a automação, a materiais, a mobiliário, a formas, né? Assim, os móveis ganham outros formatos por ergonomia, por uma série de coisas. Isso a gente traz. Mas eu sempre procuro trazer dentro do olhar do cliente. A personalidade da casa, da família que mora ali, né? Exatamente. Assim, eu escuto muito e algumas vezes eu já escutei isso. Valéria, mas não parece o seu projeto. Eu falei, não, mas é o projeto desse meu cliente. Assim, muitas vezes não vai estar exatamente com a minha cara, mas ele está correto, tecnicamente, adequado e com a cara do meu cliente. Isso já é maravilhoso. Mas é muito melhor quando a gente se identifica muito mais. Mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes, esse cliente não tem o mesmo gosto que você. E tem coisas que são muito importantes para ele. Claro que o que for errado a gente vai mostrar, porque ele contratou a gente para mostrar o que está certo, o que não dá. Isso. E a gente não vai deixar que esteja errado, mas ele tem que estar feliz. É fundamental isso, né? Eu tenho uma preocupação muito grande. Meu Deus, Valéria, que coisa mais linda que ficou minha casa. Mesmo você não tendo aquele gosto, mas é gratificante, né? Muito. É gratificante. Isso é um presente. Você me contou também que as viagens te acrescentam muito de modo geral, né? Te inspiram através da beleza natural, da cultura, dos costumes, daquilo que você vai. Você acabou até de falar de um dos hobbies, que é isso, visitar os museus e comprar uma obra que você visitou.
visitou ali, né, para montar, enfim. Me conta, você tem assim, quando você viaja, por exemplo, você se liberta, né? Deixa a Valéria profissional em casa e sai para turistar? Ou você tem, mesmo turistando, aquele olhar de... Sabe, olhar clínico, né? De ver o que tem de diferente, o que tem de novo, não é? Não sai nunca, né? O arquiteto está na alma, a arquitetura está na alma, né? Então não tem como. A gente deixa para trás os problemas, Sim. né? Mais ou menos, né? Porque tem uma hora que a gente atende o cliente, ali, porque né? a obra não para quando a gente está viajando. Mas assim, viajar é sempre uma inspiração. A gente sempre tem o olhar, né? Já Sim. diferente, de se identificar, de estar procurando a arquitetura, né, o que diferencia aquele lugar, e vai aprendendo, porque cada arquitetura é isso. O clima de cada arquitetura, de cada lugar, faz com que a arquitetura seja diferente, a história desses lugares, né? E então isso eu acho lindo. Observar isso é muito bom. Mesmo as culturas mais diferentes, que são as que a gente mais aprende, eu acho que até que eu comentei. A primeira vez que eu fui, eu só fui uma vez para o Marrocos, e aquilo me tocou a alma mesmo, assim. E eu fui com muita preocupação, assim, será que eu vou gostar? Porque eu sou uma pessoa religiosa, eles têm hábitos muito diferentes, Sim. né? Como a mulher é vista lá, a gente já foi com uma série de preocupações, de instruções, de como se portar. É isso mesmo. Mas foi um país que me deslumbrou, assim... de ver a fé deles, mesmo com essas coisas todas, isso era tão importante para eles. Eles tinham, aquilo era tão natural que não que a gente aceite, mas você entende um pouco mais, respeita e as coisas começam a fazer sentido, né? Aí e a cor do lugar, né? Assim. Foi tudo, assim, para mim foi uma viagem que me marcou muito, muito, assim, gostei bastante. Trouxe um pouco de magia, né? Eu acho que, assim, todas as viagens sempre acrescentam alguma coisa, todas. E aí, a gente falando de viagem, se você pudesse remodelar qualquer edifício famoso do mundo, qual que você escolheria? Nossa, é difícil. Ai, Cláudia, de verdade, não sei. Não sabe, porque eu não sei se eu remodelaria. Eu não sei se eu teria coragem de remodelar qualquer um deles. Uma obra feita, né? Porque, assim, você vê, quando eu fui para Barcelona e vi as obras de Miró, né? Eu entrei, tanta coisa linda, mas a Casa Batlló foi uma que me impressionou, porque... Ele fez isso há mais de 100 anos atrás. E ele tem coisas que a gente... tem desenhos novos agora com isso. Isso mesmo. Então, assim, eu acho que eu tenho... A gente sai de lá cheio de pontinhos de interrogação, né? E eu tenho um respeito né? tão grande por esses mestres e por qualquer um. Até porque eu não trabalho com arquitetura... né? Eu não faço arquitetura... nesse porte, né, de construir um prédio nesse nível, nesse porte. Então, acho que eu não teria coragem de fazer uma reformulação em deixa nada. Lá, deixa só fotografar com os olhos da alma. Não sou tão ousada. Né? É isso mesmo. A gente já está acabando aqui tá uma delícia. Nosso horário. E eu queria saber de você, qual é o espaço, o ambiente dos sonhos para você? O ambiente dos sonhos, para mim... eu gosto sempre das salas. Uma sala que é isso, aquela sala que você chega, você fala, eu não quero sair daqui. Uma sala com vista, nós que moramos na praia, Sim. Uma sala com vista para o mar, então, que você está podendo estar com a natureza perto, e que se não for o mar, com isso, um ambiente delicioso, que tenha todas as suas... que você se identifique com o espaço, mas que tenha a natureza muito próxima. Esse é o meu ambiente Integrar, dos né, sonhos, a natureza no ambiente, porque eu acho que isso hoje é fundamental nos espaços, né? Por isso a gente integra, para estar mais perto cada vez da natureza. Sim. E assim, tanto no campo, na cidade, na montanha,
assim, quanto mais vidro a gente tiver e mais integrado com a natureza e deixar a luz natural entrar, é o ambiente dos meus sonhos. É isso aí. E olha, nós vamos terminar mais um podcast que delícia. Fantástico com a Valéria, que, olha, trouxe tanta coisa boa, tanta história sobre a vida dela, pessoal, sobre a carreira dela, né? Escolhas que foram feitas. Então, isso aí já fica assim, para você que está precisando fazer uma escolha. Eu falei agora há pouco, né? Quando a gente tem que escolher sim para alguma coisa, a gente está dizendo não para outra. Mas é preciso. Exatamente. Escolhas. A vida é feita assim, de mudanças, né? De crescimentos. E né? a mudança, ela impulsiona a gente, não é, Valéria? Muito. Ela dá aquela mexida, né? Você me contou através daqui de muita coisa sua que tiveram momentos na sua vida que você foi impulsionada, né? Sim. A mudar por um susto, por uma necessidade, porque casou e tinha família e tinha escolhas. Então, assim, o que eu deixo de recado é isso. Olhe para a sua vida dessa maneira, né? Da maneira de ver essas mudanças. Que é até interessante, com uma coisa boa. Sim, falar um pouquinho dessa mudança, que um susto que eu levei, que tudo bem, acabou super bem e mas fez com que eu tomasse algumas posturas e que eu trouxe, que não vou mais voltar atrás. Sim. Quando isso aconteceu, eu fiquei 3 meses sem rede social. Você imagina? A gente hoje... hoje em dia... Meu escritório tinha rede social, tá? Mas assim, Mas você pessoal, ali não, ficou distante. E isso me deu uma paz interior, assim, e ver o tanto que a gente tem que valorizar os momentos que você está vivendo. Viva as coisas no seu tempo, né? Então, se a gente está aqui agora, esse é o momento principal. Exatamente. Né? Claro que a gente tem que se organizar, planejar. Mas quando está ali, vive ali. Nossa profissão é uma profissão ativa, você tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Correria. Mas, assim, essa correria saudável, né? Que não te tire nada. Os teus momentos prazerosos têm que ser importantes. A minha saúde hoje é em primeiro lugar. A minha família é em primeiro lugar, né? E o trabalho... E são as coisas mais preciosas que a gente tem, não é? E o trabalho continua tão importante quanto. Sim. Mas ele fica melhor, né? Porque você não está abrindo mão de nada para fazer ele bem. É isso aí. Então, isso foi um grande aprendizado para mim. Muito obrigada. Eu obrigada que agradeço, mesmo, Cláudia. Uma delícia estar com você. Foi maravilhoso. E vamos nos despedindo agora com essa história linda, tá vendo? Para a gente parar para refletir. Isso. Uma arquiteta urbanista incrível, cheia de coisa, de conteúdo na bagagem, muito, muito bom. Vão lá, falem o que vocês querem ver por aqui, dá uma curtida lá, manda um recadinho pra gente, tá bom? E boa noite, muito obrigada. Até a próxima.